Olá, você está no XP com linguagens e comigo, Cláudia Fumi, para a gente fazer essa questão. Nós vamos começar pelo comando para entender o que a gente vai procurar aqui em cima. Os fundamentos gímnicos da roda e da parada de mãos requerem, respectivamente, a aplicação dos elementos de. Bom, nós temos aqui dois fundamentos, né, da roda e da parada de mãos. Então, a gente já sabe aqui o que é que a gente vai buscar. Requerem a aplicação dos elementos de pose, giro, apoio, saltito, reversão, força, corrida, equilíbrio, suspensão, resistência. Claro que a gente pode simplesmente fazer assim, olha, eu tenho como é respectivamente, primeiro veio roda, então roda vai ser pose, vai ser giro, vai ser apoio, vai ser saltito ou vai ser reversão. Automaticamente, quando eu falo em parada, eu vou ter aqui força, vou ter corrida, vou ter equilíbrio, vou ter suspensão ou vou ter resistência. Isso pode ser respondido de que forma? Bom, eu quero principalmente responder a partir do que está aqui em cima. Então, nós vamos começar com: o universo infantil encanta por ser rico na diversidade de manifestações corporais. Manifestações corporais estão aqui. Crianças brincam de pega-pega, esconde-esconde, mão de rua e experienciam diversas possibilidades de movimento na busca de novas descobertas que podem ocorrer por meio de elementos gímnicos, como a estrelinha, a cambalhota, a bananeira, nomes populares dados à roda, ao rolamento e à parada de mãos. Então, eu tenho aqui os dois nomes, roda, né, e parada de mãos, e os exemplos dos nomes populares dos dois. Bananeira, por exemplo, plantar bananeira seria a parada de mãos. A estrelinha ou a cambalhota, facilmente a gente associa à roda. Mas, por enquanto, nada disso me deu aqui uma orientação para a resposta, tá? O que a gente vai fazer é introduzir aqui o quadro que a gente vê aqui embaixo. Vamos lê-lo? Elementos constitutivos da ginástica. Elementos corporais, elementos acrobáticos e exercícios de condicionamento físico. E aí nós temos aqui, ó, os elementos corporais são os passos, as corridas, os saltos, os saltitos, os giros, os equilíbrios, as ondas, as poses, as marcações, os balanceamentos e as circunduções, desculpa. Aqui nós temos na roda pose, giro, apoio, então são os elementos corporais, né? Parada de mão, força, corrida, equilíbrio, suspensão e resistência. Automaticamente, a gente consegue entender que, pela análise que a gente vai fazer aqui, é que a gente vai encontrar a nossa resposta, tá? É uma análise de texto que a gente está fazendo. Então, quando nós falamos sobre essa relação, os elementos acrobáticos estão associados a subdivisões, rotações no solo, no ar, em aparelhos, apoios no solo em aparelhos, reversões no solo em aparelhos, suspensões em aparelhos e pré-acrobáticos. E aqui o condicionamento, que é para quê? Para desenvolvimento de força, resistência, flexibilidade e exercícios localizados. Como é que eu faço para resolver essa questão se eu tenho aqui três elementos diferentes? É observar que quando a gente diz aqui a aplicação dos elementos de, não necessariamente vão ser elementos de um grupo só, tá? Então, a gente utiliza do texto aqui de cima, roda como elemento para reforçar aqui a ideia de estrelinha e cambalhota nessa coluna aqui, tá? Então, a roda, pensem na estrelinha e na cambalhota, ela está associada a pose, a giro, a apoio, a saltito, a reversão. Qual desses elementos aqui a gente consegue associar à roda especificamente, que seriam a estrelinha e a cambalhota? Bom, se eu penso numa estrelinha, eu tenho um giro,
né? Eu tenho um apoio, porque a gente vai colocar as mãos no chão, tá? Não necessariamente um saltito, a não ser que a gente diga assim, a pessoa dá um saltito para depois fazer a estrelinha, né? E uma reversão que seria uma forma de voltar, né? De girar e voltar, por exemplo. Quando a gente fala em parada de mão, que a gente vê aqui a associação à bananeira, nós temos aqui uma associação com o quê? Se eu penso que a pessoa vai colocar as mãos no chão, né? Vai apoiar as mãos no chão para poder colocar as pernas para cima para fazer a bananeira, então a gente vai pensar em força, é uma possibilidade sim, a força, corrida não, equilíbrio sim, porque ela fica de cabeça para baixo, suspensão do corpo, vamos dizer assim, e resistência, entre aspas, a gente pode dizer que sim, porque é uma resistência em relação a essa posição. Olha, essa análise nos faz entender que o único que vai conseguir alcançar aqui os 2 pontos é esse daqui, tá? Nós temos apoio e equilíbrio, apoio para a roda e equilíbrio para a parada de mãos. A gente marca aqui a nossa letra C, porque a gente fez uma análise do texto para chegar aqui a essa resposta. Difícil? Fácil, né? Sempre assim, é XP com você.